Os edemas são caracterizados por um inchaço em alguma parte do corpo. São comuns em diversos pacientes, com as mais variadas doenças ou mesmo aquelas que não possuem uma doença específica. Ficou confuso? Será que todo inchaço é edema? Bem, para falar sobre isso, a gente conversa agora com o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gurgel. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Que prazer tê-lo aqui nessa semana tão especial, que deve estar um trânsito essa Dutra, viu, doutor? Pois é. Tá, não tá? Para chegar, tranquilo. Agora vamos ver para voltar para o Rio de Janeiro. O Rio fica cheio, né? Bem lotado. Meu esposo também tá indo amanhã de novo para lá e volta, vai e volta. Vai pegar um trânsito caprichado. Caprichado, né, doutor? Isso. Doutor, quando a gente fala em edema, o que é o edema? Então, é bem o que você descreveu ali. Na verdade, o edema, normalmente ele é conhecido como inchaço, né? Ou então a retenção líquida. As pessoas falam, tô tendo uma retenção líquida. Isso daí é o edema, mas ele tem um critério para poder ser classificado como edema, que a gente vai explicar. Legal. A dinâmica do edema, ela acontece porque nós temos o vaso sanguíneo, né? A gente tem ali já esse inchaço, nós podemos ter o edema mais leve e um mais moderado. Porém, a dinâmica dele, nós temos um vaso sanguíneo, nós temos o que a gente chama de intestício, né? Que é o tecido, nosso tecido, e nós temos os vasos linfáticos, que é por onde passam os glóbulos brancos, né? E a maior parte do líquido é drenado por ali. Quem nunca ouviu falar, né, as mulheres principalmente, da drenagem linfática? Sim. É exatamente isso. É um estímulo para os vasos linfáticos fazerem uma absorção maior desse líquido. E ali está o nosso esqueminha. Ó. Em cima é o vaso, né? Mostrando que existe, né, a troca a todo momento, né? E o que pode acontecer? Nessa troca de joga líquido para dentro do vaso e para fora, para poder lubrificar o nosso corpo, a gente pode ter o excesso de líquido que está sendo jogado para fora do vaso e para o nosso tecido, ou o líquido está sendo jogado na quantidade certa para fora, porém o vaso linfático não está absorvendo na quantidade ideal. E aí a gente fica com aquele inchaço. E aí esse líquido que a gente joga para fora chama-se transudato, mas quando ele é exagerado e vai muito mais do que só líquido, vai sal, proteínas, a gente chama de exudato. E esse exudato ele pode sair pelos poros. Tem gente que tem o inchaço e a perna fica minando água. É verdade. Isso. Não é raro a gente receber pessoas no consultório que têm o inchaço e que, quando a gente vai atender, eles pedem desculpa porque ficam constrangidos que o chão fica todo cheio de água. Mas de encher assim, doutor? O chão fica bem uma poça d'água. E aí nós temos que fazer o procedimento ali de contenção desse líquido, porque mina mesmo, não para de sair, porque vai abrindo os poros. E a dinâmica é essa, sai de dentro do vaso, vai para debaixo da pele, né, para a gordura de proteção e para o tecido. E se ali não estiver contendo, ele vai sair pelos poros. E aí a perna começa a minar a água. E é importante lembrar que o edema, ele não acontece só nos braços e nas pernas. O local mais comum são os braços e as pernas. Mas ele pode acontecer no pulmão, pode acontecer no cérebro, que é o edema cerebral. Pode acontecer no corpo todo, que a gente chama de anasarca, o edema todo, corpo inteiro. Rosto, braços, tronco. Pode acontecer só na barriga. Então, ele pode acontecer em qualquer parte do corpo ou no corpo todo, não se apegando somente às pernas e os braços, né? Tem uma imagenzinha ali, olha, exatamente isso, para a gente definir, né? Ele pode acontecer nos dois membros ou em um só. Ele pode acontecer só em um, que é o caso daquela perna ali? Exatamente, porque só aquela perna, ela pode ter um defeitozinho linfático no vaso que está drenando esse líquido, né? Que o líquido é jogado para fora e ele tem que absorver. E o vaso linfático pode ter algum problema, um entupimento, né? Acontece muito com pessoas que tiveram algum tumor cancerígeno e que às vezes tem que esvaziar, que a gente chama os gânglios, né? Retirar os linfonodos, porque o líquido passa pelo vaso linfático e tem o linfonodo, que é como se fosse um filtrozinho instalado ali, que você retira. Então, é como se eles perdessem essa força de sucção. E aí, um membro só pode ficar. Ao lado, nós temos uma forma de identificar o edema. Nem todo inchaço é edema. É edema. Então, para as pessoas poderem identificar, é simples. É pegar uma superfície óssea, né? A gente pega mais aqui a parte da frente, né, da tíbia, e aperta contra o osso durante 5 segundos. Contra o osso? Isso. Contra o osso, 5 segundos. Isso. Bem aqui na frente. Aqui mesmo? Isso, bem no osso mesmo. Ah, é bem no osso. Você retirar,
o dedo depois dos 5 segundos, né? Pode tirar. Isso. Não tem edema, né? Quando fica a marca do dedo igual tá lá na foto, a gente chama de sinal de cacifo. O que é isso? É aquele buraquinho que fica lá quando você tira o dedo. É a marca, a sua digital. Ficou o cacifo, é edema. Né? Fora isso, não é edema. Não é. É um inchaço normal? Isso, é um inchaço normal, exatamente. Porque assim, o que causa o edema? Né? O edema pode não ser defeito de nada. Pode ser porque as pessoas estão muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Pessoas que trabalham muito tempo em pé, carregando peso, também pode acontecer, né? A gente tem muito no consultório vendedores, merendeiras, né? Operários, motoristas. Porque fica muito tempo dirigindo. Exato. E aí o sangue, ele literalmente não circula. Mas existem outras causas do edema. Por exemplo, estilo de vida, né? A gente já deixou claro. E aí a gente viu na segunda-feira, teve aqui a personal, eu estava assistindo em casa. Ah, ele estava de olho na gente, E ela estava falando exatamente isso, sobre a movimentação, né? O sedentarismo. O que é o sedentarismo? Tem gente que fala assim, mas eu levanto, todo dia eu vou na padaria, volto, vou ao supermercado, volto. Isso não é atividade física, né? É literalmente você colocar uma roupa, colocar o sapato e fazer o que a gente fala sempre que a gente tem que ter na vida, o propósito. Quando o propósito é atividade física, você está botando esse sangue para circular. Então, é o estilo de vida, problemas, né, as veias, trombose, que a gente já falou aqui, ou alguma lesão do vaso que causa isso. Nós podemos ter o edema devido à tireoide, né, a alteração da tireoide, né, a gente chama de mixedema, é o edema causado pelo hipotireoidismo. E aí, doutora, a gente tem mais no abdômen? Porque eu tenho, e às vezes eu sinto o abdômen mais inchado. Mais inchado. Sim, isso pode ser, na verdade, por alguma formação, uma retenção líquida pela própria alimentação, alguma formação, algum alimento que libera um pouco mais de gás e nos dá essa sensação de estar um pouco mais inchado, mas no abdômen pode acontecer por causa do fígado, né? Que é no caso mais da cirrose, né? Das pessoas que fumam, que bebem muito, e aí o fígado ele começa a liberar óxido nítrico, ele pode tirar algumas proteínas, né, que deveria estar dentro do sangue, porque o que segura esse líquido dentro do sangue são os elementos sólidos, as células do sangue, né, a proteína principalmente a albumina. Então, assim, quando você tem um problema no fígado, além de você liberar óxido nitroso que destrói a parede do vaso, então ela abre, aí o sangue sai, o líquido sai. Ela também deixa de produzir a albumina. Ele deixa de produzir, aí não consegue segurar essa água dentro do sangue, do vaso sanguíneo. Aí começa a extravasar. O problema renal, mas é interessante e importante as pessoas de casa saberem. O problema renal, normalmente, ele dá edema facial. A pessoa acorda com o olho muito inchado. Exatamente. Olho inchado, já começa a ficar, né, de olho, pode ser o rim. Que interessante. Nós temos uso de medicamentos. Quais, doutor, que geralmente podem dar? A gente já falou aqui medicamentos, uso desenfreado e inapropriado de hormônios, né? Porque eles dilatam mais o vaso, deixam o sangue um pouco mais espesso, então o sangue ele não circula, ele para, e aí a água começa a sair para essa região debaixo da pele. E hipertensão arterial descontrolada, medicamentos que não estão dando certo no seu tratamento de hipertensão. O medicamento não dá certo, não é aquele medicamento para o tipo de hipertensão que a pessoa tem. E o problema cardíaco, que é bem característico. O problema cardíaco normalmente dá um inchaço nas duas pernas e a pessoa fica com muita falta de ar. É muito clássico. O paciente chega inchado e ele anda, respira. Por quê? Porque o coração não está jogando esse líquido para frente. Então, ele volta. O primeiro lugar que ele para é o pulmão, que é o edema pulmonar. E no final, as pernas, porque ele não, é uma bomba que precisa puxar essa água. A bomba não está funcionando. Então, o fundo do poço vai ficar inchado. Meu Deus, doutor, e sódio, né? Sódio contribui muito, né? E aí vem a alimentação, que é uma das formas de tratar. Não evitar alimentos que contenham muito sódio, que é o sal. Evitar alimentos industrializados, porque aqueles conservantes são repletos de sódio. Então, procurar uma alimentação muito bem equilibrada. E aí faz parte do tratamento, né? E a gente vê aqui, ó, o ômega 3. O peixe ali tem ômega 3, tem banana que tem potássio. Então, potássio, ômega 3, magnésio, vitamina B6 principalmente. Esses alimentos ricos, né, nesses elementos, eles conseguem diminuir
o sódio. Evitar, né, quando a gente fala de industrializado, tudo aquilo que é branco. Hoje em dia a gente tem, não é moda. A pessoa fala assim, cuidado com o glúten. Né? O glúten vem do trigo. O trigo ele é amarelo, ele não é branco. O açúcar in natura, ele não é branco. O sal natural, ele não é branco. Então tudo isso leva a química. E a dinâmica é a seguinte, leva a química, entra na circulação, esses elementos vai para debaixo, para os tecidos e causa um processo de inflamação, de irritação. No nosso corpo, tudo que inflama tende a ficar quente, vermelho, e as pessoas chegam, né, com a perna, os braços, vermelho, quente, pesado. Então, o que o corpo faz para diminuir esse calor? Água. Então, ele retém o líquido. Então, quando fala assim, corta o açúcar, corta o sal, corta o glúten, são esses industrializados, que você vai emagrecer. Não, você vai perder, às vezes, até 5 quilos de líquido retido por causa do processo inflamatório. Que incrível. Doutor, tem perguntinhas para você. Vamos lá. Temos uma perguntinha para o doutor Angélica de Goiás. Boa tarde, tenho muitas veias expostas. Tomo medicamento para essas veias não ficarem tão expostas. É só cirúrgico ou tem algum medicamento para ajudar? Muito obrigado, Angélica. Então, vamos lá. Angélica, essas veias, né, que ficam expostas podem ser, se elas forem retas, elas são suas. Né? Não são vasos que estão inflamados, enfim. Se elas forem tortuosas e alongadas, já significa que são varizes. E elas podem dar edema, porque o sangue ele não vai. E aí, por não ir, ele fica parado e o líquido vai extravasando. Remédio para varizes não tem. Uma vez que a pessoa tem varizes, né, esses vasos muito expostos, né, se eles forem vasos seus e retos, é atividade física, é se movimentar para o sangue circular e ele não ficar tão dilatado. Agora, se for varizes, tem que saber qual é a melhor forma de tratamento, tanto medicamentoso, para manter uma boa circulação, quanto estético, se incomodar esteticamente, para fazer a remoção desses vasos. Remédio para fazer o vaso voltar ao normal é lenda. Não existe, né, gente? Ainda e dói, né, doutor? Sim, sim. O edema causa, além do inchaço, vermelhidão, quentura, né, peso, cansaço, as dificuldades de mobilidade, porque ele começa lá embaixo, mas ele vai subindo, daqui a pouco ele chega aqui na articulação. E lembrando sempre, o tratamento do edema, o edema ele começa sempre da extremidade para o centro do corpo. E o tratamento dele é do centro do corpo para a extremidade, é a última parte. Porque às vezes a pessoa começa o tratamento e aí é demorado, é um tratamento longo. De quanto tempo, doutor, mais ou menos? Depende do caso. Se for um problema cardíaco, circulatório, renal, muitas vezes em uma semana ele vai embora. Agora, se for um problema circulatório, veia, vaso, a gente tem que tratar o problema circulatório, tratar a veia, tratar o vaso. Às vezes pode ser arterial, tratar a artéria, regular esse estilo de vida, isso pode demorar meses, tá? Até anos. Até anos. Exatamente. E tem alguma cirurgia, doutor, ou não? Para melhorar o edema, não. Existem os tratamentos. Primeiro é descobrir a causa, para o tratamento ser o tratamento correto. Depois, tem os medicamentos, né? Dependendo do paciente, desde que seja um paciente que não tenha problema renal, histórico de câncer, pode entrar com a drenagem. A drenagem linfática. Melhorar a alimentação, melhorar a movimentação. Aí eu trouxe até um exemplo aqui que a gente já usou algumas vezes, que para conter, né, existem várias formas. Você tem desde a atadura, né, que é o inelástico. Aí quando o paciente chega com o problema de estar liberando muito líquido, a gente vê qual é o ponto que está liberando mais, coloca um chumaço de gás e comprime, como se estivesse entupindo aquela saída. E aí o paciente vai melhorar aquela saída do líquido, né? E a gente já ajuda com a compressão a melhorar o edema. Tem o elástico, né, que é controlado pelo próprio paciente. São as ataduras elásticas, são fáceis, né, de encontrar na farmácia. E tem a meia elástica. Essas daqui são minhas. Então, assim, você tem a meia elástica para o dia a dia, né? Não é qualquer meia elástica, ela tem uma compressão certa, tá? Que é de média compressão. Pode ser 7/8 ou 3/4, dependendo do nível do problema. E tem de viagem, tem de treino, essa aqui é de viagem, né? Porque, assim, é muito importante que as pessoas de casa saibam
Não é assim, a minha vizinha falou para eu usar uma meia elástica e eu vou usar. Tem paciente que chega, doutor, eu posso usar uma meia? O que o senhor acha de meia elástica? Espera, vamos ver se você tem problema da coluna, do nervo ciático, artrite, artrose. Porque você imagina, já existe uma inflamação na articulação que incha de dentro para fora. Se eu colocar isso aqui, apertando de fora para dentro, quando tirar a dor é dobrada. Gente, eu tenho nervo inflamado, eu vou apertar esse nervo? Não é bem assim. Então precisa saber qual é a altura certa da meia, e tem exames para isso. Qual é o nível de compressão certo da meia, até para usar esse aqui, que não tem a compressão fixa. Existem aparelhinhos que você coloca debaixo da pele e conforme você aperta ele vai mostrando qual é a pressão que está sendo feita para você fazer a pressão. Não é qualquer, não é só envolver ali. Não. Isso pode às vezes prejudicar ao invés de ajudar. Então, não é essa aí, a minha vizinha falou para eu usar uma meia, eu estou com a perna inchada, eu vou ali e vou comprar uma meia. Né? Até porque o local sério ele não vende sem a prescrição médica. É saber o que você pode, o nível certo, para não ter problema. A gente tem mais uma pergunta, é isso, Dê? Pode fazer? Temos uma perguntinha, se eu não me engano, de Minas Gerais. Aí, falei? Flávia de Minas Gerais. Tenho muito inchaço nas pernas. Faço atividades físicas todos os dias. Creio que não tenho nenhuma comorbidade. Já fiz acompanhamento com nutricionista e não vi resultado quanto a isso. Tem algum exame específico que possa fazer para investigar? Obrigada a você, Flávia. Obrigada, Flávia. Legal a pergunta dela, a Anitta falando que ela é ágil ali, né? É verdade, acontece, né? Doutor, tô fazendo tratamento e não tá dando certo. Não tá resolvendo. Então, primeira coisa, antes de falar do exame, às vezes aquele líquido tá tanto tempo impregnado ali que ele já deixa aquela área endurecida. Tanto que a gente tem dois tipos de edema. O edema mole, que aperta e tá mole realmente, você sabe que ele é novo, tá acontecendo há pouco tempo. E o edema duro, ele faz esse sinal, mas ele é mais difícil, né, de você apertar. Significa que ele já está há muito tempo e que já ocorreram vários processos inflamatórios debaixo da pele e ela às vezes faz uma fibra, ela fibrosa literalmente. Então, exame. Primeiro, o exame de sangue. Para a gente saber se as proteínas corretas estão na quantidade correta dentro do sangue. E às vezes a parte nutricional, ela vai ajudar a repor isso na quantidade ideal. E às vezes não está nem absorvendo, né, doutor? Exatamente. A proteína está tão baixa que ela não consegue absorver. Então não adianta nem fazer tratamento se não alinhar o sangue. Sódio, potássio, se o rim está funcionando bem, né? E aí nós temos o ecodoppler, né, que é um exame de imagem. E eu prometo que da próxima vez eu trago o aparelho para o pessoal conhecer. Que a gente vê se existe alguma dilatação vascular interna, se o fluxo sanguíneo está correto, está agindo de maneira correta. Existe a linfocintilografia, né, que a gente vê os vasos linfáticos. É um exame incômodo, tá? Porque é uma agulhinha, igual o exame de sangue, só que no vaso linfático e joga ali um contraste para ver se ele está funcionando bem. Então, esses são os dois exames para saber, do ponto de vista circulatório, se existe algum problema. Mas fora isso, exames articulares, que às vezes, como eu falei, as articulações, elas não estão boas, estão inflamadas, inchando de dentro para fora e apertando o vaso. Isso chama síndrome compartimental. É quando um compartimento do corpo está com algum problema porque tem alguém apertando ele lá dentro, né? Então, pode ser, às vezes, uma artrose. Uma artrose. Gente, vou falar uma coisa, doutor. Quem procura, acha. Se a gente está com dúvida, vá ao médico, porque você vai encontrar qual é o problema para solucionar. É isso aí. Mas o quanto antes. Exatamente. Não é? Porque a gente só vai deixando, doutor. É isso aí. E aí demora mais, aí fica assim, porque eu não tenho dinheiro para o tratamento. Não, é o nosso bem maior, né? A nossa casa principal, saúde, que é o nosso corpo, né? E quanto mais tempo, mais dinheiro. Mas eu tenho pacientes que chegam com edema de 18 anos. Eu tenho 18 anos, tá? Aí eu já converso, olha, vai demorar, né? Você não quer que eu reverta 18 anos em uma semana. Então, assim, tem que tratar, tem que acompanhar, tem que fazer certinho. E é o que eu sempre falo, problema vascular, as pessoas se preocupam mais e não estão erradas. Meu coração, cardiologista, meu cérebro, meus nervos, não estão erradas, né? Tem gente que fala assim, eu nunca vi um angiologista, nunca vi um cirurgião vascular. Porque realmente são coisas que vão dando problemas silenciosos. Mas quando você percebe, a coisa já ganhou um espaço enorme
E assim, quando estala é muito difícil. Ai, ai, ai. Se cuidem, minha gente. Vamos fazer o seguinte? Tem mais pergunta? Eu ficaria um tempão fazendo mais um monte pro doutor, né? Vamos voltar. Doutor, volta logo. Toda vez eu falo pra ele voltar logo. Só um segundo. É que eu tinha falado que ia desvendar um negócio aqui. Mas eu vou fazer um stories, doutor? E vou colocar no Instagram para falar sobre uma das formas mais simples de desfazer o edema. Ah, é? Aí não vou poder contar pra nós não? Só no story, doutor? Pode. Rapidinho. Água com sal. Tem Água muitas com correntes. sal. Água morna, sal grosso, mergulha a perna, deixa meia hora ali dentro, porque o sal bate na pele, abre os poros e ajuda a absorver esse líquido. Vai ajudando bastante. E aí depois eu deixo lá para eles para desmistificar essa questão do, vai com sal grosso, bota um sal grosso no corpo, porque você vai ficar mais fluido, vai ficar melhor. Existe uma explicação científica para isso. Olha o doutor, adorei! A André já pediu pra você fazer da próxima vez. Pode deixar. Bom, eu vou deixar lá no Stories a explicação para isso. Então aproveita para seguir o doutor. @doutordr.rodrigogurgel, tudo junto, tá aparecendo aí para você na tela. O Instagram que o doutor vai contar mais coisas para você ainda de casa. Doutor, feliz ano novo. Obrigada pelo ano incrível, viu? Paz, saúde, tudo de bom. Tudo de bom para todos nós. Muita luz pra gente, muita saúde. Isso é o mais importante. O resto a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Beijo pra família linda. Obrigado, viu? tá?